Olá, iniciando mais um AmadCast hoje, um AmadCast muito especial. Nós estamos aqui com o Fernando Júnior, um dos fundadores da Amad. Nós vamos falar sobre locação, as perspectivas de passado, presente e futuro. Bem-vindo, Fernando. Olá. E como segunda host também, a Flávia Campolina. Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Olá, é uma honra estar participando desse AmadCast. Eu que tenho tanto apreço pela Amad, tanta emoção envolvida em tudo que acontece na Amad, é um prazer a gente poder ter esse bate-papo. E é verdade mesmo, gente, ele realmente é nosso conselheiro, então assim, ele participa ativamente das decisões, aconselha a diretoria, a presidente, então assim, realmente é um braço que a gente não pode perder jamais. Obrigada mesmo, Fernando. Fernando, a gente sempre inicia o nosso podcast, a gente pergunta muito sobre a trajetória. Então, conta um pouco da sua trajetória, por que a escolha do direito, vamos lá atrás, do Fernando, né? Quando escolheu, por quê, ou se você antes envolveu primeiro com a locação e depois fez o direito, conta um pouco pra gente. Ok. É uma história já de algumas décadas e vou ter que entregar a idade. A gente vai falar do currículo e da nossa história, a gente acaba entregando a idade. E a minha vida praticamente toda foi muito focada em assuntos imobiliários, né? Em negócios imobiliários. A história é mais ou menos assim. Em 1978, eu vou até repetir porque é 1978, faz 45 anos, nós estamos em 2023, meu pai teve todo o apoio da minha mãe, fundou uma imobiliária, a Celular Imóveis, em BH. E naquela época, eu tenho que confessar para vocês, tinha 9 anos. Né? Então eu acompanhei ali no ritmo de criança essa fundação da empresa e fui acompanhando. Quando fiz 14 anos, isso em 1983, seguindo uma tradição familiar, fui então tentar ajudar a minha família nesse serviço na imobiliária. Uhum. E a gente, tendo 14 anos, é muito nesse espírito de tentar ajudar, de aprender o funcionamento da imobiliária, etc. Lembrando que década de 80, nós não tínhamos as tecnologias que existem hoje, era tudo por escrito, máquina de escrever, né? O curso tradicional da época datilografia. Né? Mas foi muito legal porque desde 1983, então, por coincidência, 2023, estamos arredondando 40 anos que trabalho no mercado imobiliário, na imobiliária da minha família. Nesse tempo todo, eu fui me entusiasmando pelos negócios imobiliários, pelos serviços imobiliários, pelo atendimento dos clientes e senti a importância de fazer um curso, naquela época vestibular, né? A gente prestava vestibular para fazer um curso de graduação, um curso focado nesses assuntos. E o curso escolhido foi o Direito. Eu tive orgulho de ser aprovado no vestibular para cursar o FMG e fiz praticamente um curso muito focado em aprender, né, ter ensino sobre os assuntos que fossem auxiliar nesse dia a dia do imobiliário, não desmerecendo, obviamente, todas as outras matérias, as disciplinas que são importantes no curso de Direito. Tive orgulho de ser da turma do centenário da Faculdade de Direito do UFMG em 1992. Então, efetivamente, a minha advocacia já completou 30 anos. Né? E naquela época, por coincidência, em 1991, nós tivemos a edição da nossa sensacional, fantástica e até mesmo sexy lei do inquilinato. Então tudo aconteceu nesse período da minha formatura, então fui acompanhando essa transformação feita pela lei do inquilinato nos negócios imobiliários, nas locações de imóveis, fui me entusiasmando muito por tudo isso, até que em 2013
2003, que também, por coincidência, nós estamos completando, arredondando agora 20 anos, em 2003 fui convidado para ser professor na Universidade Segovia MG. Então já faz 20 anos que estou no magistério e a minha instituição é a Universidade Segovia MG, mas faço cursos, palestras em diversas outras instituições e faço treinamento para equipes de imobiliárias, etc. Sempre focado muito na aplicabilidade da lei do inquilinato para sucesso nos negócios imobiliários e no atendimento das expectativas das pessoas envolvidas nas locações de imóveis. E muita coisa aconteceu durante todo esse período, mas de destaque em 2018, 19, naquela época, 2018 e 19, tantas pessoas conhecidas no mercado imobiliário, na advocacia imobiliária. Tive o orgulho de ser convidado pelo Dr. Alexandre Fadel para a gente fundar a nossa associação, né? A AMAD. Então participei de todo aquele período de fundação da AMAD. Excelente. E fui até mesmo convidado para ser um conselheiro vitalício, né? Um consultor da AMAD, que eu tenho muito orgulho e cumpro esse papel sempre que sou solicitado, ou até mesmo intrometendo em alguns palpites no dia a dia da AMAD, que é uma emoção muito interessante a gente perceber o quanto que a nossa associação está desenvolvendo de especialidade para os advogados e para as advogadas, também para os estudantes, as estudantes interessadas no direito imobiliário. Com certeza. Então, tudo isso. Tem né? caminhada excelente, né? Muita história mesmo. E falando em locação de imóveis, Fernando, que é não só a sua paixão, eu também gosto demais. Você acha que é uma alternativa interessante para as pessoas, para as empresas? Nós temos que lembrar sempre que nós vivemos no Brasil. Né? Nesse país, não enxergo assim tanta diferença de outros países, às vezes são situações até iguais, né? Em países ainda em desenvolvimento, mas vamos lembrar que nós vivemos no Brasil. E no Brasil, repleto de adversidades, muitas pessoas não conseguem adquirir imóveis. Sim. É uma situação econômico-financeira dos brasileiros e das brasileiras. Então, a alocação de um imóvel é a forma que muitas pessoas e muitas empresas conseguem, né, ter acesso à usabilidade de um imóvel, seja para moradia ou seja um espaço empresarial. Né? Então, a alocação de imóveis é como se fosse uma salvaguarda, uma boia no oceano, né? Alguém que está se afogando, fazendo uma comparação didática, que a alocação de imóveis serve para oferecer para essas pessoas e para as empresas uma oportunidade de uso de um imóvel por uma parcela de preço razoável comparado com a quantidade de dinheiro que seria necessária para adquirir esse mesmo imóvel e ter a usabilidade necessária, tanto para moradia ou para um empreendimento empresarial. Com certeza. E eu vejo também, assim, hoje, essa geração mais nova, eles não têm muito interesse em adquirir. Então, a locação ela é tão presente que eles têm uma cultura de usar e não querem disponibilizar, assim, ou pegar um valor maior, imobilizar, eles acreditam que vai imobilizar aquele valor, então eles preferem muitas vezes alugar, então, e muitas empresas também, para morar. E muitas empresas às vezes não querem também fazer esse investimento e preferem a locação, porque aí usam o recurso para desenvolvimento da atividade. Então, assim, acaba que fomenta muito a economia nesse sentido. Com certeza. Acaba que é uma mentalidade que a gente percebe que vai crescendo muito, né? Essa geração mais nova, ela não tem essa cultura de adquirir, eles não querem adquirir carro, eles não querem adquirir imóveis. Verdade. É a mudança mesmo de geração. De geração, assim. A minha geração queria, né, tirar habilitação, ter carro próprio e tal. Essa geração não, quer andar de aplicativo. Então, mais eu falo que é a geração zona de conforto mesmo, mas vai mudando, né? Não quer ter, né, assim, preocupar com nada. Eu quero só usar o serviço e pronto. Eu quero usar e
não quero pensar em ter, né, você querendo adquirir, pensando em veículo, acaba que você, né, tem seguro, imposto e tal. Não, quero só ir para o lugar e voltar. É isso mesmo. E é um pouco dessa mentalidade aí. A questão comercial também tem o BTS, né, que é o Build to Suit, que aí a gente vê muito pela locação mais longa, e aí a empresa às vezes não tem interesse em adquirir um imóvel, e até mais complicado, porque aí são empresas maiores no mercado, e aí faz esse contato que justamente é a locação, que seria a saída, a melhor alternativa com o proprietário do imóvel, né? Então a locação realmente é o mais interessante na maioria dos casos aí, né? Atende bem tanto a questão residencial, que são as pessoas que não têm condições mesmo de adquirir, mais essa mudança de geração aí que as pessoas estão preferindo mesmo alugar do que adquirir, e ainda a parte comercial, né, do não residencial. Nós temos que perceber que a vida vai tendo transformações. Nós estamos atualmente numa transição geracional que existe mesmo essa tendência de pessoas que preferem usar ao invés de ter. Né? Mas nós vamos ainda ter durante muito tempo alguma influência de outras gerações que sempre tiveram um desejo do patrimônio, e até mesmo aquela situação tão clássica, né, e próxima da gente, da sociedade ibérica, os portugueses, os espanhóis, e que influenciou muito os brasileiros e as brasileiras, que é a situação da herança, né, da aquisição patrimonial, numa forma de oferecer condições das próximas gerações terem isso como herança. Isso vai ainda influenciar durante algum tempo. Mas estudos sociológicos, demográficos, sociais, econômicos e financeiros realmente indicam que as próximas gerações tendem, não é uma certeza 100%, mas existe uma tendência de afrouxar essa expectativa patrimonial, né, do desejo do patrimônio, e até mesmo essa situação de uma perspectiva de herança. Né? Existem muitos estudos nesse sentido e estão influenciando o mercado imobiliário e diversos outros mercados, né? Automobilístico, até de vestimenta, de alimentação, etc., etc., tecnologias e etc. Sim. Mas pensando no mercado imobiliário, as empresas construtoras, incorporadoras, que constroem imóveis no objetivo de alienar esses imóveis, transferir esses imóveis para as pessoas, muitas empresas já estão atuando num segmento de construir, manter esse patrimônio para as empresas ou empresas parceiras e alugar esses imóveis. Nós estamos enxergando que em breve no Brasil nós vamos ter um fenômeno que já acontece na Europa e nos Estados Unidos da América, que é denominado de multifamily, que uma mesma empresa ou diversas pessoas ou empresas adquirem toda uma edificação ou várias edificações para alugar esses imóveis para pessoas interessadas em utilizar. Por isso que é denominado de multifamily, são múltiplas famílias, é uma locação de imóvel tipicamente residencial, existem também alguns exemplos focados também no não residencial, mas é uma tendência e que já está avançando no Brasil. Né? Nós temos acompanhado alguns estudos e até mesmo alguns projetos já implementados nesse sentido. Enfim, tudo está encaixando nessa importância da alocação de imóveis na vida das pessoas e das empresas. E só pensando também nas empresas, o efeito tributário, né? O planejamento tributário das empresas influencia muito na opção de locação de um imóvel ao invés de aquisição desse imóvel. Né? Isso depende muito, né, de diversos fatores a serem estudados em cada caso,
mas normalmente as empresas preferem alugar um imóvel para que esse custo, né, mensal seja contabilizado e vai equilibrar as contas das empresas num aspecto eminentemente tributário. É verdade. E aí, assim, como você citou da importância, né, da locação, a lei de locação está fazendo 32 anos, como que você vê a importância dela para a nossa sociedade? Acho que sou muito suspeito para falar da lei do inquilinato, porque até muitos colegas acabam, às vezes, me abordando de uma forma até gentil, de brincadeira, às vezes de forma séria, e que sou muito apaixonado pela lei do inquilinato, mas a lei do inquilinato possui algumas armadilhas, etc., nesse sentido, mas acho que sou muito suspeito porque acompanho a vida da lei do inquilinato desde sempre. Eu lembro muito daquele dia, 18 de outubro de 1991, estava na faculdade de Direito, a gente não tinha acesso à internet e lembro de ir na banca de revista adquirir o Diário Oficial, onde foi publicado a lei do inquilinato naqueles dias, e acompanhando então a lei do inquilinato. E a lei do inquilinato, a atual lei do inquilinato, a 8.245, ela é reconhecidamente transformadora no mercado imobiliário brasileiro. Nós temos sempre que lembrar que a gente teve uma experiência da famigerada Lei 6649 de 1979, que ela vigorou exatamente de 1979 até 1991. Foi um período ali de 12 anos, uma década mais ou menos, arredondando uma década, que foi perverso por mercado imobiliário exatamente porque aquela lei, a 6649, né, 6.649, ela durante 10 anos protegeu de uma forma muito protetiva, sendo muito redundante, mas foi isso, protegeu muito o inquilino. E quando existe essa proteção para uma parte contratante, a outra parte contratante percebe e vai utilizar de estratagemas para tentar equilibrar a relação. Ou então foi o que aconteceu no mercado imobiliário. Já contei a história da imobiliária da minha família, foi fundada em 1978, então a gente acompanhou aquela época, e o que acontecia é que os proprietários de imóveis não queriam alugar seus imóveis, porque era uma armadilha alugar o imóvel de tanta proteção para o inquilino. E o que aconteceu? Os preços dispararam, não existia oferta. Então, o Brasil, e aí indo direto na resposta da pergunta, né, da importância da lei do inquilinato durante 32 anos, o Brasil enxergou a oportunidade de fazer uma transformação que desbravou o mercado imobiliário, equilibrou as relações locatícias. O professor Silvio Capanema de Souza, no seu famoso livro sobre a lei do inquilinato, ele que foi membro da equipe, né, que fez o projeto de lei da lei do inquilinato, ele conta que o objetivo da lei do inquilinato era exatamente fazer essa transformação de equilibrar as relações entre locadores e locatários, para desenvolver o mercado imobiliário, acabar com aquelas controvérsias que existiam e impactos financeiros e econômicos na sociedade brasileira, e a lei do inquilinato conseguiu fazer isso. Por incrível que pareça, tenho desenvolvido alguns estudos que indicam que em 1991, quando ainda não se falava de análise econômica do direito, a lei do inquilinato foi exatamente nesse viés, né, de equilibrar a relação entre locador e locatário nas locações de imóveis, para impulsionar no mercado imobiliário as construtoras tivessem um interesse em produzir os imóveis, esses imóveis serem ofertados para as pessoas que vão ter também interesse em adquirir esses imóveis e oferecer para locação para as pessoas ou para as empresas. Enfim, fomentando
o desenvolvimento econômico, o ciclo virtuoso da economia e oferecendo para as pessoas e para as empresas os imóveis que elas tanto precisam para a moradia ou para o desenvolvimento dos seus negócios. Verdade, para então, girar mesmo o mercado, né? Exatamente. Então, o que eu enxergo desses 32 anos é toda essa pujança transformadora feita pela lei do inquilinato. Não desmereço algumas críticas que são merecidas mesmo para a lei do inquilinato. Lembrando que a lei do inquilinato ela possui a parte de regras que a gente denomina do direito material, mas também as regras do direito processual. Né? E a parte processual ela ainda está impregnada dessa proteção ao inquilino e impregnada também de muito formalismo, que é uma herança que a gente ainda possui na legislação processual brasileira, de muitas formalidades, de muitas etapas que influenciam numa morosidade dos processos. Infelizmente. Então, também reconheço que, embora a lei do inquilinato mereça muitos elogios nesses 32 anos, algumas críticas também são merecidas. Lembrando que a lei do inquilinato já sofreu 5 alterações, sendo que a alteração feita em 2009 tentou, de alguma forma, agilizar isso, rever, né, exatamente, rever alguns procedimentos né, dos processos mesmo, das ações, especialmente das ações de despejo, para agilizar, mas infelizmente a realidade também dos serviços pela justiça acaba não acompanhando, né? Porque a lei ela até estipula um prazo razoável, enfim, mas a gente não consegue, quando você explica isso, né, para um cliente, eu ouvi dizer que com 15 dias, ele fica com os 15 dias, a gente consegue obter o imóvel, a retomada do imóvel, esses 15 dias, às vezes... Na prática não é bem assim, né, infelizmente. Então não é também culpa apenas da lei, né? Isso, tem uma questão aí do serviço mesmo, do acúmulo do judiciário, são vários fatores que influenciam para não ser tão ágil. O que é um recado para a gente. Eu tenho um pé no direito e outro na gestão imobiliária. Né? Por estar há tanto tempo no dia a dia, hoje eu digo que não é só da minha imobiliária, mas de diversas imobiliárias, porque assessoro diversas imobiliárias, treino equipes de imobiliárias, sou professor na Universidade de Segovia, MG, que treina equipes de diversas imobiliárias e outras instituições em todo o Brasil. Então, é fundamental a gente entender também que o uso da justiça para resolver conflitos imobiliários não é a solução ideal. Né? Então, uma gestão imobiliária, né, mecanismos eficientes de atendimento aos clientes para evitar conflitos, ou quando os conflitos acontecerem, a gente usar ferramentas que nós dispomos para solucionar independentemente da atuação de um juiz ou uma juíza, e nós podemos mencionar, por exemplo, a conciliação, a mediação, até mesmo a arbitragem, e o avanço de instrumentos do dia a dia, pelas imobiliárias, pelos corretores de imóveis, pelos advogados e pelas advogadas imobiliaristas, né? Influenciando que as pessoas compreendam as situações, às vezes conflituosas, que podem acontecer em virtude da locação de um imóvel, tentando resolver essas situações independentemente da justiça. Perfeito, Fernando. E eu concordo muito com isso, que eu acho que o judiciário ele não pode ser a primeira opção. Quando a gente fala de locações, de lidar ali com negócios imobiliários, tem que pensar em outras alternativas extrajudiciais mesmo, ter o poder de negociação, de pensar no que está equilibrado mesmo para as duas partes, para ser justo, né? Entendendo o lado do locador e do locatário. E aí, muitas vezes, nós temos as imobiliárias intermediando ali a locação de imóveis. E aí, nessa trajetória sua de algumas décadas aí, com a locação, o que você vê assim, das pessoas reclamando
tanto da atuação das imobiliárias, o que você acha? Por que as pessoas reclamam tanto né, desse papel da imobiliária intermediando aí essa locação de imóveis? É uma realidade que a gente vivencia, muita reclamação, né? Basicamente o que enxerga é o seguinte: as imobiliárias possuem um papel fundamental, né, para fazer todas as rotinas que envolvem a gestão da alocação de um imóvel. Lembrando que as imobiliárias, elas não administram um imóvel. Sim. Elas administram o que a gente denomina de uma carteira imobiliária, sim, uma quantidade, às vezes significativa, de contratos, né, de locações de imóveis. Então a imobiliária precisa de ter eficiência e perspicácia para entender o que está acontecendo em cada caso. Às vezes o contrato que acabou de ser assinado vai ter que atuar numa situação, às vezes, por exemplo, precisa de fazer uma reforma, alguma adequação no imóvel, uma benfeitoria, ou resolver um assunto que estava pendente no condomínio e etc. Ou às vezes essa imobiliária no mesmo dia, às vezes o mesmo funcionário, a mesma pessoa da equipe da imobiliária vai ter que resolver um assunto de rescisão de outro contrato de locação, enfim. E além desse aparato todo administrativo que é tão importante, Fernando, o que você lembra de relevante que a lei do inquilinato ela tenha algum momento que ela solucionou, né? Ou foi assim, relevante mesmo para o mercado imobiliário? São muitas histórias que a gente poderia contar, né, de usabilidade da lei do inquilinato e de ferramentas administrativas para solucionar assuntos nas locações de imóveis. Mas acho que a gente pode lembrar de um assunto que foi... De novo? Esse negócio de repetir. E aí, como é que a gente faz? Eu pergunto ou ele vai? Ele vai, né? Não, pergunta de novo. Pergunta de novo? Não fala do... Você quer pegar mesmo o negócio do aparato administrativo? Isso que me deu uma... Não entendi. Então vai fazendo, Você lembra de alguma coisa? E ainda, né? Já vou pôr o I aqui. E ainda falando, né, sobre a lei do inquilinato, que é tão importante no nosso dia a dia, você se recorda de algo tão relevante que ela tenha solucionado, ou que marcou mesmo o mercado imobiliário ali nas soluções de questões, diminuindo conflitos e que realmente foi relevante? São muitas histórias que a gente poderia contar, né, de aplicabilidade da lei do inquilinato na vida das pessoas nesses 32 anos. Mas basta a gente lembrar de um momento histórico para a humanidade e da importância da lei do inquilinato, que foi aquele momento da pandemia do coronavírus, né? Na época da pandemia do coronavírus, a gente não podia encontrar, as empresas não podiam funcionar, nem os restaurantes, as lanchonetes, nada. O recado era fique em casa. As pessoas precisavam de ficar resguardadas em casa, porque havia um vírus, né, que estava contaminando e matando as pessoas, né? Então, muitos impactos financeiros, econômicos, sociais e, obviamente, na área da medicina, né? Mas pensando nas locações de imóveis, todas as repercussões da pandemia do coronavírus num cenário econômico e financeiro para as pessoas impactaram nas locações, né? Por exemplo, um proprietário de um imóvel que alugou esse imóvel para um restaurante e tinha a perspectiva, então, de obter renda, né, do pagamento do aluguel por esse restaurante. Só que, de repente, o restaurante não podia funcionar. E o inquilino, o empresário, né, o dono do restaurante, queria, de alguma forma, ficar livre do pagamento do aluguel, embora ele ainda continuasse usando o imóvel, usando entre aspas, mas o imóvel estava disponível. Então, surgiram conflitos. Ou pensando numa locação de um imóvel residencial, uma pessoa que, por conta de alguma repercussão da pandemia, perdeu o seu emprego e não estava conseguindo pagar o seu aluguel ou fazer um reajuste no valor do aluguel. Lembrando que naquela época ainda tivemos um impacto de uma disparada do IGPM em comparação
em comparação aos outros índices de reajuste de aluguel. Então, naquele momento, as equipes das imobiliárias, utilizando a regra legal, a lei do inquilinato, conseguiram fazer milhares, talvez milhões de acordos. Se a gente pensar em todo esse Brasil, a quantidade de contratos de locação de imóveis, e apenas casos muito impactantes no dia a dia das imobiliárias precisaram de ser resolvidos pela justiça, né? Casos mesmo de conflitos, às vezes, que não puderam ser resolvidos mediante acordo. Mas todos os outros casos, as imobiliárias, usando a lei do inquilinato e usando também ferramentas de técnicas de negociação, técnicas de gestão imobiliária, conseguiram avançar e influenciar os proprietários de imóveis para, às vezes, terem uma compreensão de oferecer algum tipo de moratória, algum desconto no pagamento do aluguel, e influenciar também os inquilinos, que eles precisavam de honrar os pagamentos, mesmo que fossem em condições que eles pudessem fazer o pagamento dos aluguéis, porque os proprietários dos imóveis também tinham expectativa focada na necessidade da renda. O desafio foi muito grande, né? Eu tive casos do proprietário abrir mão do aluguel e falou assim, e aí permitiu que o locatário pagasse condomínio e IPTU por um tempo ali, para não, né, para o inquilino não ter que sair, e pelo menos ficava o prejuízo ali meio termo, porque foi fácil. Tivemos muitos proprietários de imóveis que foram compreensíveis nesse momento, perdoando aluguéis. Ao mesmo tempo que tivemos inquilinos oportunistas que não estavam sofrendo nenhuma repercussão da pandemia do coronavírus e quiseram utilizar esse fenômeno para poder, de alguma forma, ficar livre do pagamento do aluguel. Então, utilizando a lei de inquilinato e outras formas de negociação, as equipes das imobiliárias conseguiram superar naquele momento, identificando os oportunistas, identificando as possibilidades de oferecer soluções. E quantos acordos foram feitos, lembrando que a gente não podia encontrar, não podia assinar um documento, né? Os acordos foram feitos na modalidade virtual, né? E o quanto que avançou, né, esse aparato de assinaturas eletrônicas, etc. A gente foi forçado, de alguma forma, a utilizar todo esse aparato tecnológico, mas acredito que a pandemia do coronavírus foi uma prova incontestável da eficácia da lei do inquilinato. Obviamente, a lei do inquilinato é fria, no sentido que ela é uma lei, são palavras escritas num papel que estabelecem regras, né? A vida é quente, então a gente precisou também das pessoas, dos agentes imobiliários, né? Das equipes das imobiliárias, dos corretores de imóveis, as pessoas que influenciaram na aplicabilidade da lei do inquilinato naquele momento, para conquistar tantos acordos. É isso mesmo, um trabalho em conjunto, com muito jogo de cintura, e essa sensibilidade, superamos. Né, isso aí. Na verdade, demonstrar tanto para o locador com esse olhar também de não, se eu tem locador que não pode esperar, né? Mas tem muitos que puderam, entenderam as situações aí de cada um, então ter essa flexibilidade mesmo, de tentar ali resolver e buscar uma outra forma. Com certeza, isso mesmo. Acho que foi um momento histórico marcante da muito. eficácia da lei do inquilinato, aliada ao potencial de persuasão dos agentes imobiliários para solucionar eventuais conflitos. Com certeza. E, Fernando, desde que eu te conheci a primeira vez, eu escuto você falar um bordão famoso da lei do inquilinato. E aí você conceitua, né, dá vários adjetivos, e o mais, assim, que chama mais a atenção das pessoas é o sexy. Você fala que a lei do inquilinato é sexy. E aí eu queria, né, que você contasse um pouquinho por que você adjetivou a lei assim, com os outros também adjetivos, né? Legal. É uma história que gosto muito de contar, e foi mais ou menos assim. Quando fui para a carreira do magistério,
eu fui treinar pessoas interessadas em entender da lei do inquilinato e da sua aplicabilidade nas locações de imóveis, né? Então, havia uma necessidade de influenciar essas pessoas que iam participar dos cursos e usar a lei do inquilinato para enxergar que a lei do inquilinato poderia ser uma amiga e não uma inimiga, né? Existe uma tendência que as pessoas não gostem de lei, das leis, porque as leis influenciam numa certa liberdade das pessoas, estabelecendo padrões de comportamento e etc., né? Então, surgiu a necessidade que eu pudesse influenciar as pessoas que elas gostassem da lei do inquilinato. Então surgiu a ideia de ir elogiando a lei do inquilinato, né? Durante as aulas, durante as palestras, durante os cursos, mostrando para as pessoas que a lei do inquilinato poderia ser um instrumento de eficácia na gestão imobiliária e para resolver situações na vida dos locadores e dos locatários. Então fui falando que a lei do inquilinato é maravilhosa, sensacional, inteligentíssima, e sempre colocando também que era do rigor da lei do inquilinato, lembrando que a lei do inquilinato ela possui muito rigor, ela é de aplicabilidade obrigatória, né? Então fui criando esse bordão, né, de muitos elogios da lei do inquilinato. Sensacional, fantástica, maravilhosa, inteligentíssima, rigorosa. E então surgiu o sexy. O sexy também nessa ideia de elogio da lei do inquilinato, mas nenhuma conotação sexual. É o sexy no sentido de ser algo que funciona, que resolve, né? É como se fosse algo sexy, poderia ser qualquer coisa, um equipamento eletrônico, ou até mesmo uma pessoa que também é sexy, mas no sentido de ser sexy, de resolver as situações, e não solução, no aspecto sexual. E é óbvio também existe um interesse de chamar atenção, né? Isso é notório, né? Já expliquei a história, chamar atenção para que as pessoas enxerguem a lei do inquilinato como algo maravilhoso, sexy, que bacana, algo que vai resolver as situações nas locações de imóveis. Para aproximar também, para a pessoa não ficar resistente ali e ver, né, assim, enxergar a lei como um bicho de 7 cabeças, para ser algo próximo, né? Amigo mesmo. Aliado ali, que vai te ajudar a solucionar. Exatamente. A lei do inquilinato é tudo isso. Ainda vou inventando outros adjetivos no decorrer do tempo, às vezes troco e etc. Mas o sexy surgiu. Eu acho que foi uma ideia muito interessante. Muito já tive até propostas de alguma forma utilizar isso em uma pegada até de influenciar também no uso de algumas tecnologias, algumas ferramentas do mercado imobiliário. Vamos construindo algumas soluções nesse sentido, mas o importante é isso, é as pessoas entenderem que a lei do inquilinato é sexy, porque ela resolve as situações nas locações de imóveis. Excelente. E ainda assim, falando, né, da sexy lei do inquilinato, já com 3 décadas, na sua opinião, você já imagina que ela deveria passar por alguma reforma, alguns pontos que poderiam ser melhorados, aprimorados, para justamente aumentar, né, essa aplicabilidade dela e soluções também, né? Perfeito. A lei do inquilinato, ela acaba tendo uma atratividade para as pessoas e para os nossos legisladores, né? Nossos deputados, deputadas, senadores, senadoras, porque ela influencia muito na vida das pessoas. Todo mundo que está envolvido em locações de imóveis
e fenômenos acontecem, por exemplo, a pandemia do coronavírus, então vamos mudar a lei do inquilinato, vamos estabelecer uma regra que não vai poder ter o reajuste do aluguel, ou o reajuste do aluguel vai ter, por exemplo, que obedecer a um índice específico, etc. Na minha opinião, a lei do inquilinato, desde a sua concepção, ela já foi muito avançada e estabeleceu um equilíbrio muito interessante para as relações locatícias, equilibrando a relação entre os locadores e os locatários, evitando conflitos e estimulando o mercado imobiliário a produzir imóveis que sejam alugáveis, né? Que sejam oferecidos para aluguel pelas pessoas. Então, basicamente, hoje, 2023, enxergo da seguinte forma: embora a lei do inquilinato já tenha sido concebida de forma avançada e modernista para equilibrar o mercado imobiliário e as relações locatícias, e também embora a gente às vezes pode ter algum risco na tramitação de um projeto de lei em Brasília, que às vezes uma votação pode ir por um caminho que não seja interessante e às vezes influenciado por uma situação da época, pode surgir uma regra legal que vai às vezes ser impactante para o mercado imobiliário num aspecto de refrear o mercado imobiliário. Mesmo assim, então, pensando que ela foi concebida de forma avançada e que sempre existem riscos na tramitação de projetos de lei, mas a gente precisa de reconhecer que a sociedade brasileira, no caso, e até a sociedade mundial, mas a lei do inquilinato ela serve para as locações de imóveis no Brasil, a sociedade passou por muitas transformações. E, novamente, a gente precisa de lembrar da pandemia do coronavírus para lembrar quantas transformações sociais, econômicas, financeiras tivemos por conta da pandemia do coronavírus e também pelo próprio movimento natural da modernidade, etc. Então, existem hoje situações que foram sendo criadas que não estavam previstas naquela época, quando a lei do inquilinato foi concebida ou quando ela já teve as transformações. Sim. Então, enxergo a necessidade de fazer alguns ajustes para atender algumas necessidades das pessoas mesmo que querem alugar imóveis, tanto proprietários de imóveis que enxergam formas diferentes de locação que não existiam, né? Formas flexíveis de locação. A lei do inquilinato foi feita em 1991 para algumas formas que foram possíveis de serem imaginadas naquela época e que hoje em dia não se adequam a uma realidade da sociedade, né? Então, desde que a gente tenha um cuidado e a importância do acompanhamento do projeto legislativo em Brasília para que não sofra influências que podem impactar de uma forma perversa numa adequação da lei do inquilinato, a gente pode pensar em avançar em algumas regras para atender a essas inovações da sociedade. Lembrando que todas as leis, não só a lei do inquilinato, mas todas as leis acabam surgindo por conta de fenômenos sociais que passam a acontecer e alguma lei vai então regular esse fenômeno, estabelecendo normas de conduta para às vezes apaziguar, né, e evitar conflitos. Eu acho que o importante é isso, é esse foco de harmonia, né, nos contratos. É isso mesmo. E no direito é assim mesmo. Acontecem as inovações na sociedade depois que a lei vem para poder, né, se adequar àquela a realidade que nós estamos vivendo, né? E aí, ainda no futuro, agora para finalizar o futuro mesmo, né? Porque a gente já veio do passado, presente, falamos aí de possíveis mudanças, adequações na lei e perspectivas. Quais as perspectivas você acha que
de aplicabilidade, né, nessas inovações com a lei do inquilinato para a nossa sociedade. Ok. No mercado, né, do imobiliário como um todo, assim, pode acontecer. Acho que a lei do inquilinato ainda, se mantiver a redação atual, ela ainda consegue resolver muitas situações do nosso dia a dia, né? Mesmo em avanços de inovações, em formas de locação de imóveis. Hoje em dia está sendo falado, por exemplo, no pay-per-use, né? Como se fosse um uso do imóvel flexível, que a pessoa possa alugar por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 anos, enfim, é uma flexibilidade na locação do imóvel. É possível utilizar a redação atual da lei do inquilinato para resolver esse tipo de contratação. Ou então nós podemos optar por trazer para a lei do inquilinato uma regra que especifique essa flexibilidade que não existia quando a lei foi concebida em 1991. Então, sempre lembrando que, na minha opinião, a lei do inquilinato possibilita. O que talvez a gente enxergue para uma perspectiva futura no mercado imobiliário é que nós temos uma cultura brasileira de ter uma regra legal. Quando não existe uma regra legal, a gente acha que estamos na ilegalidade. Mas não é isso, a gente até aprende na faculdade de Direito, né? A tipicidade, né? A existência de uma regra, então aquilo possui um tipo legal, ela é importante, mas o nosso ordenamento legal também prevê a atipicidade, né? A possibilidade das pessoas, conforme a autonomia das suas vontades, construírem contratos e relações negociais atípicas, baseadas em situações que vão acontecendo na vida dessas pessoas. Então, pensando muito nessa cultura brasileira, da necessidade de uma regra legal, e para ter talvez uma segurança que as pessoas possam dizer, opa, não, mas isso está na lei, a gente pode pensar em construir alterações na lei do inquilinato que viabilizem segurança para as pessoas. Eu só não gostaria de ver a lei do inquilinato muito inchada, que a gente colocasse tipologias de locação que, à medida que as coisas vão acontecendo, vamos colocar na lei do inquilinato. Agora, olha, inventaram uma moda agora, e etc, etc. Coloca. Daqui a pouco a gente vai ter um aparato legal que muitas vezes vai confundir as pessoas e os juízes, as juízas que vão resolver os conflitos, né? Lembrando que nós vivenciamos situações de muitas pessoas oportunistas que gostam de aproveitar de uma confusão exatamente para resolver a sua situação. Enfim, então, resumindo, o que acho que talvez a gente pudesse pensar para a lei do inquilinato? Flexibilizar a possibilidade de combinações conforme o interesse das pessoas. Atenção, não estou sugerindo um vale tudo, porque um vale tudo também seria uma bagunça. Mas, a partir do momento que a lei do inquilinato, coisa que não existe hoje, pudesse colocar regras de validade entre cláusulas contratuais que fossem feitas conforme a necessidade específica das pessoas, quem sabe a gente pudesse atender tudo isso, essas transformações, não precisando de ficar inflando a lei do inquilinato de muitas regras. Indo direto ao ponto, vamos lembrar que faz uns, talvez, quase 10 anos, o tempo voa, né? Nós tivemos uma denominada Lei da Liberdade Econômica no Brasil. Acho que não faz 10 anos, né? Talvez 5 anos, etc. É uma lei que veio a trazer uma baita novidade no cenário
nacional, viabilizando que empresas possam ter essa liberdade de pactuar compromissos e fazer contratos que não estejam nessa tipologia, né, da lei do inquilinato, naquele quadradinho da lei do inquilinato, né, estabelecendo outras formas de contratação. Pode ser redondo também, pode ser retângulo, pode ser um losango, né? A lei brasileira já permite esse tipo de situação, né? Aquela famosa lei da liberdade econômica. Então, quem sabe a gente conseguisse construir na lei do inquilinato esse tipo de regra, né? Fico vislumbrando a seguinte situação. Aparece para um advogado ou para uma advogada um cliente dizendo, olha, estou querendo fazer um contrato de locação assim assado, né? E muitas vezes o advogado e a advogada falam, não, nunca vi isso, que novidade, e etc, etc. E a tendência do advogado e da advogada fala, não pode, não está na lei, né? E se a gente tivesse esse tipo de regra, de flexibilizar, então o advogado iria fazer um contrato, mas aí é a perspicácia do advogado para fazer o contrato e a necessidade da especialidade do estudo, né, que no próprio contrato as partes contratantes vão dizer que, utilizando a autonomia da vontade, estando conscientes daquilo, né, elas optaram por estabelecer um tipo de contrato dessa forma. Com tais e tais condições ali que vai atender as duas partes. Que normalmente não seria feito, né? Então, eu gostaria de enxergar esse tipo de cenário. Não é um oba-oba, não é uma bagunça, tudo muito esclarecido, e a gente acaba concluindo pela importância da especialidade, né? Lembrando que o direito imobiliário, ele praticamente não existia. As pessoas falavam do direito civil, né? Não existia imobiliarista. Existia civilista, né? O direito imobiliário era uma faceta do direito civil, né? Existia direito de família, direito tributário, direito do trabalho, etc. E o direito imobiliário foi conquistando espaço na sociedade pela sua importância de oferecer para as pessoas soluções nos negócios imobiliários. Então, a gente conclui que, no caso da gente conseguir construir uma revisão da lei do inquilinato, que possibilite esse tipo de contratação sui generis, mas que não seja muito bagunçada, né, e que desde que as partes tenham consciência do que está sendo feito, né, a gente vai estar atendendo a essa tendência da sociedade. As pessoas estão mesmo querendo novidades e contratar essas novidades de forma segura, né? E que hoje talvez a lei do inquilinato, embora enxergue possibilidade de atender quase todas as possibilidades, algumas possibilidades ela não permite por conta do famoso artigo 45, que é aquele que anula cláusulas que não estejam em conformidade com a própria lei do inquilinato. Sim, verdade. É isso mesmo. E quem sabe no futuro próximo, né? A gente tem que... Muitos estudos estão sendo feitos, né? A própria MAD, né, possui um grupo de trabalho que está trabalhando, né, nessa perspectiva. Existem muitos projetos de lei em Brasília, alguns perversos, outros possuindo intenções nobres para mudança na lei do inquilinato. Enfim, vamos continuar atentos. Os trabalhos continuam, né? Isso aí. Fernando, já agora assim, né, caminhando para o final, a gente sempre pergunta a todos os convidados uma indicação de um livro que tenha sido relevante na sua vida, ou que você realmente recomenda, não precisa ser jurídico, pode ser qualquer tipo de livro, mas que você acha importante que as pessoas tenham esse acesso, que seja uma leitura realmente que vá modificar, né, as pessoas. Você teria esse livro para indicar para nós?
Muitos livros acho que a gente poderia indicar, especialmente livros que não sejam livros técnicos da área do direito, mas livros que de alguma forma possam influenciar as pessoas a também terem sucesso na sua carreira da advocacia, por exemplo, né? Ou na sua carreira imobiliária, etc. E lembro de um livro que me impactou muito e ainda continua na cabeceira da minha cama, sempre releio esse livro, que é o livro A Semente da Vitória. O autor é o Cobra. E agora, eu vou ter que parar de novo. Peraí, se eu falar o livro, não falar o autor, qual é o nome dele? Não sei o que, Cobra. Tem jeito, não tem? Tem, não. Para na minha pergunta, aí ele fala. Começa a resposta toda. A Semente da Vitória. É Cobra ou é? Mas tem hora que muitos falam também, não lembro do autor, lembro do livro. Isso aí não era. Nuno Cobra. Mas é porque, como ele queria falar, ele já. Já vou responder? Pode ser, Samuel? Pode. Dá pra fazer? Porque é como se mudou a câmera, sabe? Fica muito corte. Acho que fica mais suave e ele respondendo. É só você fazer a pergunta de novo. O que você acha, Maria? Já finalizando. É como se eu perguntasse e virasse a câmera para você. Entendeu? Não, você vai fazer ou não vai? Não. Tá. Então eu já vou responder. Nuno Cobra. Esse troço aqui tá bom. Pode ir? Muitos livros a gente poderia lembrar e poder sugerir uma leitura para as pessoas, especialmente livros técnicos na área do direito imobiliário que possam impactar para as pessoas terem sucesso na sua carreira. Mas estou lembrando de um livro que é um livro que acessível para qualquer pessoa, não é da área do direito, que influenciou muito a minha vida, ainda mantenho esse livro na minha cabeceira e muitas vezes recorro a uma releitura de alguns trechos desse livro, que é o A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. O Nuno Cobra, ele é um preparador físico, ele é da área do esporte. Ele foi preparador físico, por exemplo, do Ayrton Senna e de diversos outros esportistas. E a Semente da Vitória influencia para que a gente tenha percepção de muitas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Não é um livro de atividades esportivas, para fazer atividades, embora a pessoa possa ter esse foco, mas uma pessoa que não tem tanto apego, né, em fazer atividades esportivas também pode utilizar. São dicas úteis para a gente ter uma vida bacana, para ter qualidade de vida. Lembro de um capítulo que sempre gosto de rever, que fala sobre a qualidade do sono, a importância da qualidade do sono, por exemplo, né? E diversas outras dicas. Então, o livro A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, é um livro já muito reconhecido, um livro de muito sucesso, mas é um livro que acho que posso aconselhar para que todos amigos e amigas também tenham qualidade de vida. Eu não conheço, você conhece? Eu não conheço também, não. Eu quero ler, viu? Fiquei com vontade. interessada. Até porque, como você falou da qualidade do sono, é um dos pilares para a longevidade, né? É isso mesmo. O sono, ele é muito importante. Então, assim, muitas vezes a gente deixa isso pela vida agitada que a gente tem hoje, né? A gente tá... não é só sobre qualidade do sono, não, tá? Claro. É qualidade de vida. Sim. Tá? Vários fatores. É porque lembrei agora que tem uma parte até, poderia contar, mas acho que não vem ao caso, até vamos entregar, né, a história do livro, para não fazer spoiler, mas ele tem uma pegada até engraçada, ele conta umas histórias, ele faz algumas comparações didáticas, é muito bacana. Muito bom. É porque o esporte sempre tem, né? Muita superação, muita disciplina. Sim, isso é importante na nossa vida.
muita concentração, muito raciocínio. A saúde Porque só mental tem que emocional, estar... tem que estar bem, senão você não consegue. Exatamente. Só a força não resolve, né? Em tudo na vida, mas também no esporte, né? A capacidade de concentração e a inteligência, dependendo do tipo de jogo. Tem esportes individuais, esportes coletivos, etc. Né? É isso mesmo. Então, o livro passa um pouco por tudo isso, né? Deve ser bem legal. interessante mesmo. Excelente dia. Muito bom. E, Fernanda, além do livro, uma frase assim que você usa como lema de vida, ou que você goste muito mesmo, que você possa compartilhar com a gente. Gosto muito de frases, levo muitas frases para a minha vida e na qualidade de professor acabo utilizando muitas frases, até bordões que eu mesmo faço, né? Vocês já sabem disso, a gente até conversou sobre isso hoje. Mas pensando numa frase emblemática para a minha vida, e eu acho que pode servir para a vida de muitas pessoas, não é uma frase impactante. Eu podia falar que o Albert Einstein, que é uma frase que até eu utilizo do Albert Einstein, que ele diz que a criatividade é a inteligência se divertindo, né? Algo nesse sentido, né? A criatividade é a diversão da mente, né? Da inteligência, né? Que é algo muito que faz a gente pensar em muitas coisas. Mas eu gosto de uma frase até meio popularesca, mas eu acho que funciona para muitas coisas na nossa vida. Que é a seguinte: a vida só é dura para quem é mole. Essa aí é famosa mesmo. Já usei até em palestras, etc. É uma frase que vai direto ao ponto. Claro. Né? A gente não pode ser mole. Né? A gente vai esmorecendo, vai deixando para amanhã. Vai empurrando, né? E vai vir a vida e ela vai ser dura. É verdade. Para quem é mole. Né? Então, acho que é uma frase que é impactante nesse sentido, de influenciar as pessoas para não ficarem esperando Parece as coisas simples, acontecerem. mas é profunda, porque tem que firma o corpo, porque senão... Tem que ir. Isso aí. Não dá para amolecer. Na área do direito, em vários ramos do direito, é isso que acontece. Um bandido, um ladrão, que na sua esperteza, querendo, né, viver a vida de forma molenga, para que eu vou trabalhar? Eu vou ali, se eu consigo... assalto a joalheria, né? Vai vir a vida e vai ser dura com essa pessoa. Ela pode pagar pelo seu crime, ficar presa, e etc, etc, né? São as consequências da escolha, né, de cada um. No direito imobiliário, quantas regras sobre isso, né? Pensando em locações de imóveis, um proprietário de imóvel que aluga o seu imóvel e acha que o dinheiro só vem. Não, um dia, às vezes, o dinheiro vai ter que ir ao imóvel para fazer uma reforma, consertar um defeito estrutural e etc. Né? Então, achando que a vida é mole, não, a vida vai cobrar a sua dureza. Né? Então, o direito mesmo trabalha muito. Dá para aplicar em várias situações. Mesmo, os pais, as mães usam muito isso, né? Para as crianças, na educação esses valores, dos filhos e filhas. Né? Então, é por conta disso. É uma frase muito boa. Que não é uma frase não, sim, mas do Albert Einstein, mas ela... é profunda. Deu pra gente refletir muito aqui, olha só. Com certeza. Fernando, foi sensacional o nosso bate-papo. Gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite, representando a Comissão de Locação de Imóveis da AMAD. Você que é um membro tão ativo, né? Além de conselheiro nosso. Então, assim, é uma inspiração mesmo, um profissional de excelência aí que a gente sempre aprende. Conversar com o Fernando, eu falo que é uma aula, verdade. Muito obrigada mesmo, de verdade, viu?
por compartilhar seu tempo, a dedicação que você sempre está disposto, sempre não é uma coisa assim, agora eu não posso, não. Você sempre está disponível. Isso. E todos têm acesso. Então, assim, conseguir obter de você os seus ensinamentos, poder aprender sempre, porque sempre um bate-papo é um ensinamento, a sua experiência é muito relevante para todos nós. Então, assim, muito obrigado mesmo. Pela AMAD, pelo AMADcast, por todos nós mesmos. Eu que agradeço vocês pela delicadeza, né, do convite e também da abordagem que nós tivemos hoje. E agradeço muito a AMAD, que está sempre no meu coração, realmente tem um foco especial na minha vida para a AMAD. Falando em outra frase, tudo na vida é uma troca, né? E tudo que faço para a AMAD, de alguma forma, a AMAD em troca me oferece muitas oportunidades, tanto de conhecer pessoas, de trocar ideias, de influenciar pessoas, como também de absorver conhecimentos. Sim, verdade. Então, a AMAD é muito focada nessa troca. Quando a gente idealizou a AMAD, né, e tenho muito orgulho de ser fundador da AMAD, foi muito nesse objetivo, que os advogados e as advogadas imobiliaristas pudessem ter esse tipo de troca. No nosso estatuto a gente possui também outros objetivos, mas basicamente tudo é essa troca. E aqui hoje foi um outro exemplo, né, de como a gente pode trocar ideias e experiências e influenciar pessoas. Muito obrigado. Obrigada. Gente, nossos episódios, lembrando, vai ao ar todas as quartas-feiras, ao meio-dia, pelo Spotify e o YouTube. Até mais. Fiquem ligados.